Bom dia, meu nome é Juliana, eu sou doutora em Química, faço pós-doc na UFSCar sob orientação da professora Lucilena Mascaro Salles e vou falar hoje um pouquinho sobre as contribuições da fotoeletrocatálise para a redução do CO2. Então, esse seminário ele vai tratar do dióxido de carbono, a sua importância para a vida e os problemas causados por ele, como funcionam as principais técnicas utilizadas para reduzir o dióxido de carbono, o CO2, o que é a fotoeletrocatálise, como se dá a contribuição da fotoeletrocatálise para a redução do CO2, as perspectivas para contornar as limitações da técnica e algumas possibilidades de aplicação, assim como a conclusão do seminário. Então, a gente sabe que o CO2 ele é indispensável para a manutenção da vida, afinal é a partir dele que as plantas fazem a fotossíntese. Então, elas convertem esse CO2 e água, a partir da energia da luz solar, em glicose, energia, e oxigênio, que é o que a gente respira. E a partir da respiração, a gente consome esse oxigênio e gera novamente CO2 e água. Esse seria o equilíbrio normal do dióxido de carbono nas nossas vidas. Ele é ainda utilizado na indústria química e alimentícia, como, por exemplo, na carbonatação de bebidas, na reforma do gás natural, entre outras aplicações. Usado para anestésico para animais, para realizar a eutanásia. É utilizado também em extintores de incêndio. Porém, ele é também o responsável pelo aquecimento global. Em condições normais, o CO2 ele mantém a vida no nosso planeta, porque é esse CO2 que forma, juntamente com outros gases, a camada do chamado efeito estufa, que mantém a temperatura do nosso planeta. Então, eles absorvem parte da energia solar, da radiação solar, e não permitem que a Terra resfrie quando não haja sol. Porém, a grande atividade industrial, a atividade antropogênica, na verdade, faz com que a grande concentração de CO2 aumente esse efeito de estufa do nosso planeta. Então, nós temos um aumento desnecessário na energia da Terra. Então, as atividades como, por exemplo, desmatamento, queimada, atividade industrial e o grande uso de automóveis gera uma quantidade anormal de CO2 no nosso planeta. Essa quantidade anormal vem de grande parte do suprimento de energia, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Então, o suprimento de energia ele gera 26% do CO2 que a gente tem hoje na nossa atmosfera. A outra grande contribuição vem da indústria, da agricultura. Aqui a gente não leva em conta a respiração das plantas, apenas as queimadas que geram CO2 para que a gente possa plantar. Florestas, aqui sim entram a respiração, a decomposição de plantas, que geram também CO2. O transporte, construções e outros. Segundo a Agência Norte-Americana de Controle da Atmosfera, os índices de CO2 no ar em 2015 atingiram 400 ppm nas bases de medições do Havaí. Se a gente mantiver esses níveis de aumento de CO2 na atmosfera, nós teremos nos próximos anos um aumento de 4 graus Celsius na temperatura média do nosso planeta. A gente pode ver aqui nesse gráfico, que mostra a concentração de CO2, a gente vê que a partir de 1900, mais ou menos, a gente tem uma grande inclinação dessa curva. Então, a partir daqui, as atividades antropogênicas começaram a desregular a concentração de CO2 na atmosfera. Juntamente, nesse outro gráfico, a gente observa, juntamente com o aumento na concentração de CO2, um aumento também na temperatura do nosso planeta. Então, esses dados aqui são de aproximadamente do ano 2000, e a gente já viu que hoje, na verdade, em 2015, nós já tínhamos 400 ppm de CO2. Então, isso é um sinal de que essa curva continua a crescer exponencialmente. Então, de 1950 até hoje, na verdade, o dado desse gráfico, até o ano 2000, nós já tivemos um aumento de 0,6 graus Celsius na temperatura média do nosso planeta. E, do jeito que essa curva continua, a tendência é que a gente atinja realmente esses 4 graus Celsius de aumento. Esse aumento na temperatura, ele pode atingir o nosso ecossistema de diferentes formas. Por exemplo, atingindo espécies vegetais e animais, que poderão ser extintas,
intensificando a atividade de vulcões, furacões, maremotos e enchentes, alterando a vida climática, reduzindo a quantidade de alimento em nosso planeta, alterando também as correntes marítimas, que podem sofrer desvios, diminuindo a quantidade de peixe nos mares, e ocasionando o derretimento das geleiras e alagamentos de ilhas e regiões litorâneas. Alguns dados mostram que se nós tivermos realmente esse aumento de 4 graus Celsius, nós teremos cerca de 760 milhões de pessoas que vivem em regiões litorâneas desalojadas até o final desse século. A gente pode ver aqui uma previsão do que seria o nosso planeta com um aumento de 2 graus Celsius na temperatura média, onde nós, em teoria, continuaríamos tendo a vida que a gente conhece hoje, e o que seria um aumento de 4 graus Celsius nessa temperatura média. Nova York, por exemplo, estaria com as regiões mais baixas debaixo d'água. O mesmo aconteceria com a cidade do Rio de Janeiro. A previsão é que um aumento de 4 graus Celsius cause a inundação da área litorânea da cidade do Rio. Então, existem várias perspectivas para minimizar os níveis de CO2 que a gente conhece hoje, que a gente gera hoje, no caso. Algumas dessas perspectivas não são tão viáveis, como, por exemplo, minimizar o uso de automóveis e aviões. A gente sabe que a quantidade de transporte público na maioria das cidades aumenta, é um investimento real, mas aumenta-se também o número de automóveis circulando nas cidades. Então, isso não parece uma perspectiva que a nossa sociedade conseguirá alcançar, muito menos minimizar o uso de aviões. Minimizar a atividade industrial também parece algo um pouco utópico. Na nossa sociedade globalizada, a gente não vai optar por diminuir a atividade industrial. Então, o que poderia ser feito era investir em energias renováveis. Porém, essas energias renováveis ainda apresentam um alto custo. Então, o mais simples seria aumentar o plantio de árvores, sequestrar o CO2 da atmosfera, ou então nós podemos partir para a parte de aplicação desse CO2 já gerado na indústria e reduzir o CO2 existente, que é o tema desse webinar. Então, para reduzir o CO2, a gente tem algumas opções: biocatálise, termocatálise, eletrocatálise, fotocatálise e a técnica de fotoeletrocatálise, que é o tema desse webinar. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas técnicas de forma superficial e adentrar um pouco mais na técnica de fotoeletrocatálise para a gente ver qual é a contribuição dela na redução de CO2. Então, a biocatálise, ela realiza a redução de CO2 a partir de enzimas. Essa reação ocorre em condições brandas, ela pode gerar combustíveis renováveis e produtos químicos, porém, são poucas as enzimas que são capazes de reduzir o CO2. Diferentes micro-organismos têm diferentes vias metabólicas, então seria complexo você ter uma reprodutibilidade dessa reação em termos de tempo e concentração de produtos gerados. O processo de biocatálise pode mudar com o ambiente, porque as enzimas sofrem uma grande influência tanto da temperatura quanto do meio reacional, pH e concentração do meio. O processo de biocatálise pode mudar, desculpa, essa eu já falei. Enzimas dificilmente aguentam as condições industriais, porque são condições mais extremas do que uma enzima está acostumada a ser empregada. E o custo dos cofatores utilizados na reação é elevado. Então, como exemplo, eu trouxe aqui o trabalho da Aresta e colaboradores, onde ele tenta, a partir da redução de CO2, gerar o produto metanol. Essa reação, ela acontece em 3 etapas, sendo que essas etapas dependem de 3 enzimas diferentes. Então, ele precisa da formato desidrogenase, formaldeído desidrogenase e álcool desidrogenase para fazer uma reação em cascata do CO2 até o metanol. Ele passa aí por ácido fórmico e formaldeído como produtos intermediários. A gente pode ver aqui que para essa reação acontecer, a gente precisa de um NADH, que vai ser oxidado para formar NAD+, em 3 etapas. Então, são necessários 3 enzimas diferentes, 3 mols de NADH, para converter 1 mol de CO2 em 1 mol de metanol.
Essa reação ela é 100% eficiente caso não haja nenhum composto limitante na reação. Mas o custo do NADH é um fator problemático nessa reação. Então, o ideal seria que esse NAD+, fosse reduzido a NADH novamente. Então, esse é o grande objetivo dos pesquisadores que trabalham com redução de CO2 por biocatálise. Outra possibilidade da redução de CO2 é a termocatálise. Então, ela acontece, nesse caso, por decomposição térmica. A formação dos produtos depende do tipo de catalisador que é empregado, e os produtos mais comumente observados na literatura são monóxido de carbono, metanol e ácido fórmico. Porém, para que essa reação aconteça, são necessários 1.100 a 2.700 kelvins de temperatura, ou seja, uma temperatura muito elevada para se conseguir gerar um produto como, por exemplo, o metanol. Os catalisadores empregados, eles precisam de uma alta robustez para conseguir aguentar essa temperatura, e não há relatos na literatura de produtos com mais de um carbono. Aqui a gente pode ver as possíveis rotas para a geração desses produtos. Então, para todos os 3 produtos, o ânion formiato tem um papel-chave nesse mecanismo. A síntese do metanol apresenta diferentes rotas, como a gente pode ver, sendo que uma delas acontece a partir do monóxido de carbono gerado e as outras a partir da redução do CO2 ou da redução do ácido fórmico. Um exemplo dessa redução por termocatálise é o trabalho de Galvez, onde os autores empregaram semicondutores, catalisadores à base de zinco e dióxido de ferro para realizar a redução do CO2. Então, eles analisaram esses 2 catalisadores de formas separadas. Esses catalisadores são aplicados primeiramente numa etapa térmica, onde eles usaram aqui uma fonte de radiação solar. Essa fonte, segundo os autores, chega a uma temperatura de 2.000 kelvins. E eles nessa etapa, eles reduzem esse catalisador, gerando um metal ou um óxido reduzido desses catalisadores que eles estavam utilizando, e geram também CO2. Geram O2, desculpa. Numa segunda etapa, esse catalisador é empregado na redução do CO2, é uma etapa não térmica, na verdade uma etapa exotérmica. Aqui o catalisador ele vai ser regenerado e vai ser formado carbono ou monóxido de carbono. A eficiência dessa conversão, nessa energia térmica em química, é de 39% na melhor condição que os autores encontraram. Uma outra possibilidade para a redução de CO2, talvez a mais empregada de todas essas técnicas, é a redução por eletrocatálise. Ela ocorre a partir da formação do CO2 radicalar. Como a gente pode ver aqui, o CO2 reage com um elétron, gerando esse CO2 radicalar. Mas o potencial para que essa reação aconteça, o potencial padrão dessa reação é bastante alto, menos 1,9 volts. A partir dessa reação, a gente pode gerar diversos produtos até com mais de um carbono. Entretanto, é necessário esse alto potencial para que a reação aconteça. A reação não é seletiva para apenas um produto, porque devido ao alto potencial, a gente acaba reduzindo os produtos gerados, então a gente tem uma gama grande de produtos, e apresenta uma baixa eficiência, porque nesse potencial alto existe uma reação de competição, que é a reação de redução da água, para formar H2. Então, essa reação de hidrogênio compete com a redução de CO2, e o que gera uma baixa eficiência no processo. Um trabalho bem representativo da redução de CO2 por eletrocatálise seria o trabalho de Kuhn, que é o trabalho, no melhor do meu conhecimento até hoje, com a maior quantidade de produtos gerada. Então, os autores empregaram um eletrodo de cobre, que é um eletrodo já bastante difundido para a redução eletrocatalítica de CO2, mas aqui nesse trabalho eles analisaram potenciais um pouco menores de redução, variando de menos 0,7 a menos 1,2 volts, e realizaram essa reação durante 1 hora.
Eles encontraram uma concentração de produtos que, segundo os autores, variou de acordo com o potencial aplicado. Foram um total de 16 produtos identificados, sendo 14 deles oxigenados e 11 deles com mais de um carbono. Mas a eficiência que eles conseguiram foi de aproximadamente 50%, em média, e eles relatam que a eficiência para a formação de H2, como eu comentei, que é a reação competitiva à redução do CO2, chegou a 75% em algumas condições. Então, em condições de potenciais mais altos, a gente observa a maior formação de H2 e não de algum outro produto oriundo da redução do CO2. Esses produtos em verde são os produtos que são mais relatados pela literatura, e os produtos em azul são os que foram relatados pela primeira vez nesse trabalho aqui. E os produtos em maior concentração foram formiato, monóxido de carbono, metano e eteno. Para exemplificar o quanto é difícil dizer qual seria a rota de redução de CO2 via eletrocatálise, eu trouxe esse dado também do mesmo trabalho, onde a gente pode ver as possíveis rotas para a formação desses produtos. Mas a gente pode observar que essas rotas não são claras. Então, o que a gente consegue afirmar? A maioria dos produtos gerados com mais de um carbono, eles são gerados a partir da redução dos produtos formados com carbono. Então, o produto formado com carbono é reduzido, sofre protonação e gera produtos com 2 carbonos. Esses produtos com 2 carbonos são reduzidos, sofrem protonação e geram produtos com 3 carbonos. Então, é uma reação em cadeia. Outra técnica usada para redução de CO2 é a fotocatálise, que seria uma técnica menos, acho que a gente pode dizer, menos agressiva do que a eletrocatálise, porque poderia usar fontes naturais para que a reação aconteça. Então, a redução de CO2 acontece a partir da geração de pares elétron-lacuna, ou buraco, na superfície do semicondutor. Esses pares elétron-lacunas, eles são formados pela absorção de energia do semicondutor a partir de uma fonte de luz. Esses elétrons são excitados para a banda de condução, gerando, então, lacunas na banda de valência. Os elétrons gerados reduzem o CO2 e geram também o CO2 radicalar. Essa reação pode ser realizada apenas com luz solar. Os semicondutores, para serem aplicados, podem ser tanto na forma de pó quanto na forma de eletrodo. Porém, existe uma alta taxa de recombinação dos pares elétron-lacunas, porque esses pares podem ser recombinados tanto no interior do semicondutor quanto na sua superfície. Então, apenas os pares que não recombinaram é que serão usados na redução do CO2 ou na oxidação de algum composto orgânico, se a reação estiver sendo realizada como oxidativa. Isso gera uma baixa eficiência e a reação apresenta também uma baixa seletividade dos produtos gerados. Um exemplo que eu trouxe para exemplificar a redução de CO2 por fotocatálise é o trabalho de Ampo, que é um pesquisador que trabalha bastante nessa área, tem diversos trabalhos publicados em relação à redução de CO2 por fotocatálise. Nesse trabalho, os autores utilizaram um eletrodo de TiO2, dióxido de titânio, suportados em diferentes eólitas, com micro e mesoporos. Eles aplicaram luz de UV-Vis de 265 microwatts por centímetro quadrado durante 8 horas de reação e obtiveram os produtos metanol, metano, monóxido de carbono e oxigênio. A eficiência da reação em eólitas mesoporosas foi de 0,3%, e foi o máximo de eficiência que os autores conseguiram. E eles justificam essa baixa eficiência devido ao tamanho dos poros, aos grupos hidroxilas das eólitas, assim como o tempo de vida das cargas excitadas, que foi o que eu comentei como o problema mais crítico da fotocatálise. A recombinação muito rápida das cargas fotoexcitadas. Então, poucas das cargas geradas conseguem ser aproveitadas na redução de CO2. E aí, por último, a gente chega no tema desse seminário, que seria a redução de CO2 por fotoeletrocatálise. Então,
ela apresenta uma rápida e eficiente separação dos pares elétron-lacunas. Os pares são formados da mesma forma como são formados na técnica de fotocatálise, mas aqui existe a aplicação de um potencial. Então, esse potencial força a separação das cargas. Isso gera uma minimização da recombinação dos pares elétron-lacuna gerados, e por isso a reação requer um menor potencial aplicado para ocorrer em comparação, por exemplo, à eletrocatálise, porque o potencial aqui não é para reduzir diretamente o CO2, mas sim para separar as cargas que foram geradas a partir de uma radiação solar ou de algum outro tipo de lâmpada. A reação ela pode ser seletiva a um único produto, porque a gente vai estar controlando esse potencial, então vai estar conseguindo controlar um pouco melhor a energia desse elétron. Ela apresenta uma alta eficiência, porém, como todas as técnicas, ela apresenta também alguns pontos negativos, como, por exemplo, a necessidade de 2 fontes de energia, e não apenas uma, e o tempo de vida curto do eletrodo, porque aqui, nesse caso, o eletrodo tem que ser estável, tanto a aplicação de potencial quanto a aplicação de luz. Então, existem 2 fontes agindo sobre esse eletrodo e acabando por degradá-lo no final da reação. Então, antes de entrar nos trabalhos, o que é feito em relação à redução de CO2 por fotoeletrocatálise, vamos entender um pouquinho o que é a técnica. Então, a fotoeletrocatálise é um método derivado da combinação entre a fotocatálise heterogênea e a eletrocatálise, muito empregado para o tratamento de águas contaminadas com compostos orgânicos e para a geração de energia. No caso das águas contaminadas, são reações de oxidação, e no caso da geração de energia, reações de redução. Então, na fotoeletrocatálise, utiliza-se semicondutores como catalisadores. Em um semicondutor existem diferentes regiões de energia, como a gente pode ver aqui. As regiões de baixa energia a gente chama de banda de valência e as de alta energia, banda de condução. Entre essas 2 bandas, existe um espaço vazio de energia que é chamado de energia de band gap. Para que um semicondutor seja ativado, é preciso incidir uma radiação com um comprimento de onda suficiente para que os elétrons presentes nessa banda de valência sejam excitados até a banda de condução. A partir desse momento, a gente tem o par elétron-lacuna gerado. Essa lacuna é usada como oxidante e esse elétron como redutor. Então, existem 2 tipos de materiais normalmente empregados, semicondutores do tipo N e semicondutores do tipo P, para a reação fotoeletrocatalítica. Os semicondutores do tipo N são normalmente empregados como fotoânodos. Eles são utilizados, então, para reações de oxidação de compostos orgânicos. Então, nós utilizamos, nesse caso, o elétron gerado na superfície do semicondutor, ou a lacuna, desculpa. Os elétrons são enviados ao contra-eletrodo a partir da aplicação de potencial. A oxidação dos compostos pode ser realizada de forma direta, reagindo diretamente com a lacuna, ou a partir da oxidação via radical hidroxila. Esse radical é um bom oxidante e ele é gerado a partir da oxidação da água, também pelo radical hidroxila. Gerado a partir da oxidação da água pela lacuna. E as reações de oxidação dos compostos orgânicos costumam gerar CO2 e água. Pelo menos o ideal que se busca é a completa mineralização dos compostos orgânicos, que seria a geração de CO2 e água. Semicondutores do tipo P, eles são empregados como fotocátodos. Então, eles são utilizados para redução de compostos. Nesse caso, então, o cátodo semicondutor do tipo P conduz os elétrons do circuito externo até o sítio de reação. Então, o potencial faz com que mais elétrons cheguem à superfície desse eletrodo e esses elétrons reduzem o CO2 gerado. Então, essa redução vai acontecer no eletrodo de trabalho e não mais no contra-eletrodo, como é o caso do eletrodo do tipo N. Então, a fotoeletrocatálise ela ocorre a partir da geração de pares elétron-lacuna, a partir da aplicação de luz e potencial. Essas lacunas irão oxidar a água, gerando os radicais hidroxilos, e esses elétrons irão reduzir o CO2, gerando CO2 radicalar. Esses prótons vão reagir com esse CO2 radicalar, gerando os produtos visados na pesquisa.
Esse sistema, ele apresenta uma rápida e eficiente separação dos pares elétron-lacunas. Isso minimiza a recombinação dos pares gerados, devido à aplicação do potencial. Consequentemente, obtém-se uma alta eficiência. Então, essas são as reações mais comuns dos produtos gerados a partir de redução de CO2. Então, nós temos aqui a primeira etapa de todo o trabalho, que é a absorção desse elétron pelo CO2, gerando um CO2 radicalar. Esse CO2 radicalar vai reagir com os prótons, receber mais elétrons e gerar os produtos que a gente conhece, que são mais reportados na literatura: metano, metanol, formaldeído, ácido fórmico e assim por diante. Aqui nós temos também a redução da água, que gera H2, que, como eu disse, é uma reação de redução competitiva e ela continua presente também na reação de fotoeletrocatálise, em menores proporções, mas ainda presente. Então, um dos pontos que eu apresentei como vantagens da redução de CO2 por fotoeletrocatálise seria o baixo potencial aplicado. Então, na eletrocatálise, o potencial aplicado ao semicondutor é próximo ao potencial padrão de redução de CO2, que seria de menos 1,9 volts, como a gente já havia discutido. No caso da fotoeletrocatálise, a geração dos pares elétron-lacuna ou elétron-buraco na superfície do semicondutor é realizada pela incidência de luz, enquanto que o potencial é empregado apenas para garantir a mínima recombinação entre esses pares fotogerados. Então, o potencial aqui não é aplicado para reduzir diretamente o CO2, mas para separar essas cargas. Por isso, é possível aplicar um potencial mais baixo. Então, gastar um pouco menos de energia para reduzir esse CO2 e também gerar menos redução dos produtos gerados. Então, a gente consegue, assim, uma maior seletividade. Em relação à seletividade, existem diversas possibilidades que poderiam explicar essa seletividade. Uma delas seriam os catalisadores empregados. Então, a escolha de um catalisador que seria preferencial para determinado produto. Então, nós temos catalisadores, por exemplo, como índio, estânio e mercúrio, chumbo, que formam preferencialmente ácido fórmico. Zinco, ouro e prata formariam preferencialmente monóxido de carbono. O cobre óxido de cobre, no caso, é um semicondutor conhecido por formar preferencialmente álcoois e aldeídos. E existem outros semicondutores, por exemplo, elementos do grupo 7, que não apresentam uma boa performance na redução de CO2. Combinado à escolha do semicondutor, nós temos ainda o baixo potencial aplicado e a rápida separação dos pares elétron-lacuna. Então, os elétrons gerados na superfície do eletrodo são rapidamente transferidos ao CO2, porque essa separação ocorre de forma rápida. E o CO2 é um bom trapeador de elétron na maioria dos casos. No caso, melhor trapeador de elétron do que a água. O baixo potencial aplicado colabora para que não ocorra a reação de competição da redução da água para a geração de H2 e possibilita que não haja a redução dos produtos formados, já que o potencial não é alto a esse ponto. Mas ainda assim é bom salientar que a seletividade é obtida na maioria, mas não em 100% dos trabalhos. Um exemplo interessante de redução de CO2 por fotoeletrocatálise é o trabalho de Shen, onde ele usou uma placa metálica de cobre recoberta por nanotubos de óxido de cobalto. Ele aplicou luz visível e potencial de menos 0,9 volts durante 8 horas de reação. A formação seletiva de formiato, além de se apresentar bastante alta, ele formou uma quantidade de 6,75 milimol por litro por centímetro quadrado de semicondutor nessa reação, o que é uma quantidade bastante expressiva. Além dela ser seletiva, outro fator interessante que eles trouxeram no trabalho foi a comparação entre as técnicas de fotocatálise, eletrocatálise e fotoeletrocatálise. Então, essa mesma reação ela foi aplicada com as 3 técnicas e a gente pode ver que, ainda que tenha sido somado o valor da quantidade de produto obtido com as 2 técnicas, fotocatálise e eletrocatálise, essa soma ainda é menor do que o valor que é obtido quando aplica-se a fotocatálise juntamente à aplicação de potencial. Então, quando usa-se a técnica de fotoeletrocatálise. Então, existe um efeito sinérgico. Existe uma melhora
das duas técnicas quando elas são realizadas ao mesmo tempo. Esse trabalho apresentou uma eficiência de 78%. Muito possivelmente, os outros 22% de eficiência foram em relação à redução da água e geração de H2. Outro trabalho interessante é o trabalho do grupo do professor Raj, onde ele usou eletrodos de cobre, recoberto por nanobastões de óxido de cobre 2, decorados por nanopartículas de óxido de cobre 1. Então, um eletrodo totalmente à base de óxidos de cobre. Ele aplicou luz solar artificial, um potencial de menos 0,2 volts, que é um potencial bastante baixo, durante 90 minutos de reação. E ele teve formação seletiva de metanol. Então, para reduzir o CO2 e chegar a metanol, são necessários 6 prótons e 6 elétrons. Ele obteve uma eficiência de 94% a 96%, gerando 85 micromol por litro de metanol. Segundo os autores, o ponto alto desse trabalho é o fato desse eletrodo de óxido de cobre poder ser reduzido. Então, ele vai receber esses elétrons gerados a partir da excitação da luz. Os semicondutores vão receber esse elétron a partir da sua redução. Então, eles vão ser reduzidos a cobre metálico e vão transferir esse elétron ao CO2. A partir do momento que essa transferência de elétrons ao CO2 acontece, o eletrodo volta ao estado de óxido. Outra coisa que colaboraria para o retorno desse óxido reduzido a óxido novamente seria a fotocorrosão do material, porque a literatura reporta uma alta fotocorrosão do cobre. Então, esse é um problema que o cobre apresenta, apesar de ser um ótimo semicondutor para redução de CO2, ele não tem uma boa estabilidade frente à luz. Então, a maioria dos trabalhos em relação ao óxido de cobre buscam a sua combinação com outros materiais para manter a eficiência e diminuir a corrosão do material. Então, como eu comentei, a fotoeletrocatálise traz melhoras, mas ainda apresenta também algumas dificuldades. Então, quais seriam as perspectivas para contornar esses obstáculos? O fato de serem necessárias duas fontes de energia para que a reação aconteça. Existe sempre a possibilidade da utilização de luz solar junto à aplicação de potencial. Muitos grupos de pesquisa utilizam luz solar artificial, o que é um indício de que a luz solar poderia ser empregada nesse caso e obtém a redução de CO2 com tanta eficiência quanto uma lâmpada normal. E o tempo de vida curto do eletrodo, que seria um fator mais crucial. E para isso existem alguns pontos que podem ser realizados para tentar contornar esse problema. Seria o acoplamento de dois tipos diferentes de semicondutores. Nós temos na literatura reportados eletrodos de tipo N mais estáveis do que eletrodos de tipo P. Então, combinar esses dois semicondutores, um semicondutor do tipo N com um semicondutor do tipo P, traria uma maior uma maior sobrevida ao semicondutor. E a gente consegue ainda uma separação espacial de cargas, como a gente pode ver aqui nessa figura. A gente tem um eletrodo do tipo N, que é fotoativado, e um semicondutor do tipo P, que também é fotoativado. Então, ambos geram os pares elétron-lacuna. Mas as lacunas ficarão preferencialmente na superfície do semicondutor do tipo N, enquanto os elétrons viriam para a superfície do semicondutor do tipo P. Então, a recombinação, neste caso, seria ainda menor. Outra possibilidade seria acoplar semicondutores com metais. Metais são bons trapeadores de elétron, então isso aumenta a sobrevida do material e aumenta também a separação de cargas. Existem ainda trabalhos que unem, além dos diferentes semicondutores, um semicondutor do tipo N, um semicondutor do tipo P, ainda um metal. Então, existiria aí camadas de materiais que protegeriam o semicondutor do tipo P da fotocorrosão e seriam bons trapeadores de elétron. Então, o elétron estaria facilmente disponível na superfície do material. E, por último, mais recentemente, existe ainda a possibilidade de uso de fotoânodos direcionadores de elétron. Então, como eu comentei, existem fotoânodos estáveis, eles podem ser empregados
para receber a incidência de luz. O potencial aplicado vai direcionar esses elétrons para o contraeletrodo, e esse contra seria um material preparado para fazer a redução do CO2. E aí a gente teria as cargas completamente separadas espacialmente. As lacunas em um semicondutor e os elétrons em outro semicondutor, e o cátodo não sofreria incidência de luz. Então, eu vou apresentar alguns trabalhos que demonstram esses exemplos de possibilidades de contorno dos problemas que a gente observa. Um trabalho é o trabalho de Lee, onde ela usa eletrodos de nanotubo de óxido de ferro com nanopartículas de óxido de cobre 1, lâmpada de xenônio de 500 watts, e aplica um potencial de menos 1,06 volts durante 6 horas de reação. Eles obtiveram uma formação de praticamente 5 milimol por litro de metanol, o que é uma quantidade bastante alta, com eficiência de 93%. Então, eles apresentaram também um gráfico similar ao apresentado no trabalho de Shen, onde eles mostram o que foi obtido, o produto obtido aplicando fotocatálise, um potencial para eletrocatálise até maior do que o melhor potencial que eles encontraram, e a fotoeletrocatálise. E a gente vê que, ainda que você some os valores obtidos por fotocatálise e eletrocatálise separadamente, não é o mesmo valor que é conseguido quando aplicam-se as duas técnicas de forma simultânea. Aqui os autores discutem que a união desses dois semicondutores é como se formasse um novo semicondutor com uma nova energia de banda de valência e uma nova energia de banda de condução, sendo assim possível a redução de CO2 para a formação do metanol com essa alta eficiência durante 6 horas, sem perda do material. Outro trabalho, que no intuito de contornar o problema do tempo de vida do semicondutor, é o trabalho de fotoânodos direcionadores de elétron, onde a gente tem aqui um fotoânodo à base de nanotubos de TO2 com óxido de cobre. A esse eletrodo é incidido luz, são gerados elétrons em lacunas. As lacunas oxidam a água, gerando oxigênio e prótons. Esses prótons atravessam a membrana protônica, atingindo o lado catódico do reator. Os elétrons, nesse meio tempo, são transferidos por meio da aplicação do potencial ao cátodo, e esse cátodo realiza a redução de CO2, formando CO2 radicalar, e o próton gerado reage com CO2, formando os produtos. Nesse trabalho foram observados a formação de formiato, acetato e hidrogênio, que é a reação competitiva à redução de CO2. Aqui foi obtido 98% de eficiência. E aí, como possíveis aplicabilidades para a redução fotoeletrocatalítica de CO2, nós temos o fato dela poder ser aplicada tanto em líquidos, que é o mais comum, todos os trabalhos que eu discuti aqui foram aplicados em líquidos, quanto em gás. Ela poderia ser aplicada também no tratamento de águas contaminadas por grandes quantidades de CO2, que é o caso, por exemplo, de águas oriundas da extração de petróleo. Elas vêm com uma quantidade alta de CO2 e essas águas poderiam ser utilizadas na redução do CO2, gerando produtos de valor energético interessante. E mais recentemente, alguns pesquisadores iniciaram estudos de oxidação de compostos orgânicos até a completa mineralização, que seria a geração de CO2 e água, e a redução desse CO2 gerado na mineralização, formando produtos com alto valor energético. Então, nós sairíamos de um resíduo orgânico real, gerando produtos de valor energético e não um outro contaminante como o CO2. Só a título de curiosidade, eu trouxe aqui um gráfico mostrando como tem sido o número de publicações nos últimos anos sobre redução de CO2. A gente vê que é recente. As primeiras publicações começaram a aparecer depois de 1950 e temos um grande aumento em relação ao interesse nessa área. Hoje são em torno de 30 mil artigos publicados sobre o assunto, enquanto que em relação à fotoeletrocatálise, para a redução de CO2, isso é bem mais recente, ela começou a partir de, digamos, 2008, então são os últimos 10 anos que a gente tem trabalho na área, e vem crescendo consideravelmente.
Hoje já temos em torno de 300 trabalhos sobre redução de CO2. Ainda é pouco, redução fotoelétrica catalítica de CO2. Ainda são poucos trabalhos, mas é uma área interessante que vem crescendo bastante nos últimos 5 anos. Aí a gente pode concluir que existem diversas técnicas capazes de reduzir o CO2. O emprego da técnica de fotoelétrica catálise é recente, mas mostra diversas vantagens, como o menor potencial aplicado para redução. A reação pode ser seletiva a um único produto e apresenta uma alta eficiência. Diversos estudos estão sendo realizados no intuito de aumentar a estabilidade dos semicondutores. Apesar de ainda não ter sido empregada em larga escala, a redução de CO2 por fotoelétrica catálise apresenta grandes possibilidades de, no futuro, estar empregada na escala industrial. E o objetivo principal é conseguir obter um produto com compostos de interesse energético, de forma seletiva, com uma alta eficiência, a partir de águas contaminadas com grandes concentrações de dióxido de carbono. E era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada pela atenção e a gente abre para perguntas. Fiquem à vontade. Muito obrigada, Alene. Vou voltar aqui no slide 28. Existem alguns trabalhos que usam, sim, metais pesados e tóxicos para redução de CO2, mas é que a ideia é que não haja lixiviação desses metais. Então, esses metais seriam aderidos à superfície do semicondutor e não iriam para o meio ambiente. Então, eles não seriam necessariamente um contaminante. Mas existem alternativas. Já, por exemplo, o mercúrio já não é, chumbo e mercúrio já não são materiais que a gente observa recentemente sendo empregados na redução de CO2. Normalmente, as pessoas vêm tentando contornar esse problema empregando cobre, ferro e outros metais de abundância maior e menos tóxicos. Não é verdade? Sim, com certeza. A preparação dos materiais também gera resíduo. Por isso que são trabalhos mais antigos, os primeiros, na verdade, da década de 50, que apresentam o uso desses metais. Os trabalhos mais recentes já não apresentam esse tipo de metal pesado. Até porque a ideia hoje, a busca maior, seria pela formação de álcools, no caso, a formação de etanol. Seria o maior objetivo hoje da redução de CO2. Porque o etanol é um combustível largamente empregado. Então, ele é o objetivo maior. Obrigada a você. Oi, Alan, bom dia. Infelizmente, a gente sabe, por exemplo, que a gente tem alternativas de uso de energia renovável e a indústria ainda não aplica. Então, é o mesmo caso da redução de CO2. Não, ainda não existe nenhuma indústria, pelo menos no melhor do meu conhecimento, que adapte a planta para esse fim. A gente, infelizmente, ainda não tem nada nesse sentido, mas como eu apresentei lá nos artigos, é algo bastante recente. No caso, por exemplo, da oxidação de compostos orgânicos simultânea à redução de CO2, é coisa dos últimos 2, 3 anos e a gente observa isso só em processo de pedido de patente. Então, talvez, num futuro não muito distante, a gente consiga isso dentro da indústria. Mas é difícil, porque tudo para a indústria depende do custo, né? E a questão ambiental já fica um pouco aquém do problema. Bom, não havendo mais nenhuma pergunta, eu agradeço novamente pela atenção e fico à disposição para qualquer contato ou dúvida. Obrigada.